Boa noite a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que vão ouvir estas palavras através desse vídeo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a porta estreita e a porta larga, caminho estreito e o caminho largo, nessa noite. E para dar início a esta pregação, a essa meditação nesta hora, gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, para nós meditar um pouco nesta noite. Antes da leitura, gostaria de orar com você. Se você está precisando de algo de Deus, é só você confiar que Deus pode lhe abençoar, lhe ajudar, dar aquilo que você está precisando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, eu clamo a Ti neste momento, ó Pai, através dessa palestra que vamos ter, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que vão assistir, ó Pai, essa palestra através desse vídeo, ó Pai. Ajuda, Senhor, na leitura da Sua palavra e nessa meditação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu Te agradeço para tudo sempre. Amém. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós vemos aqui Jesus falando sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. São dois caminhos, somente há dois caminhos. Não existe mais do que dois caminhos. E nós vamos ler aqui algumas coisas anotadas que eu anotei e nós vamos meditar nessa noite sobre isso. Leitura da palavra, São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós vamos começar dizendo assim: Nós estamos meditando em São Mateus, capítulo 7, versículo 13, versículo 14, onde o Senhor Jesus Cristo mostra os dois caminhos. O caminho estreito, o caminho da porta estreita. O caminho estreito, o caminho da porta estreita. Ele é apertado. O caminho da porta estreita. Ele é apertado, disse Jesus. E a nossa reflexão é sobre a natureza desses dois caminhos. Se vocês meditar comigo aí na sua Bíblia, versículo 14 de São Mateus, capítulo 7, Jesus disse assim: Porque a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida.
O que Jesus está querendo dizer com isso? Oh, meu irmão, o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu sempre digo que a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós primeiro devemos orar. Orar para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa abrir nossos entendimentos para entender a palavra de Deus, entender as Escrituras. Então devemos orar. Porque quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. E Deus tem várias maneiras de falar. A Bíblia está escrita em enigma, em tipos, em alegorias. A Bíblia está escrita em parábolas e em metáforas. E cabe a nós, pela revelação do Espírito Santo, compreender a maneira que Deus está falando conosco. Cabe a nós entender a maneira que Deus está falando conosco. Temos que orar a Deus e buscar de Deus a sabedoria para poder ler e entender a palavra de Deus. Veja, o caminho que leva à vida, ele é apertado. É o que nós lemos na Bíblia. O caminho que leva a Deus, ele é apertado. Isso quer dizer, ele é difícil. É difícil de caminhar nele. Esse caminho é difícil. Não é fácil você trilhar por um caminho estreito, um caminho apertado. Não é fácil. Você já teve essa experiência de caminhar em um caminho estreito? Você já teve essa experiência de caminhar em um caminho estreito? De passar por uma porta estreita? Você já teve a experiência de entrar numa porta estreita? Assim é com Jesus. Assim é com Jesus. Você passar por essa porta. Jesus disse que Ele é a porta. Não há outra porta e não há outro caminho. É Jesus e esse caminho é estreito. Essa porta é estreita. Você não pode entrar ali com coisas do mundo ali por esse caminho, por essa porta. Vamos continuar. É assim com Jesus, com a palavra de Deus. É um caminho difícil de andar, é uma porta difícil de passar, é uma porta difícil de passar. Por outro lado, o caminho que leva à perdição é um caminho largo, espaçoso, e são muitos os que entram pelo caminho largo. Já no caminho estreito, disse Jesus, são poucos os que encontram. São poucos os que encontram esse caminho. Por aí você já percebe que o evangelho que nós pregamos é diferente do evangelho que o mundo prega. O evangelho que nós pregamos é diferente do evangelho que o mundo prega. O evangelho que nós pregamos é diferente do evangelho que os religiosos pregam. Porque para o sistema religioso, todos estão salvos. Para os sistemas religiosos,
todos estão salvos. Todas as igrejas, todas as denominações, todas estão certas. É só frequentar a igreja, é só fazer o seu cartão de membro, é só se afiliar a uma denominação e fazer o que a denominação diz. É só isso. É assim que o mundo religioso pensa. Todos estão salvos. É só pertencer a uma igreja. Será que é isso? Será que é assim que a Bíblia ensina? Mas essa não é a verdade bíblica. Esta não é a verdade que o Senhor Jesus está apresentando aqui na palavra, na Bíblia. Não é essa a verdade. Porque ele fala que o caminho é estreito e são poucos os que a encontram. O caminho é estreito e são poucos os que a encontram. Então, não são todas as igrejas, as denominações que entram por esse caminho. Não é você se afiliando a uma igreja, não é você indo à igreja, não é você fazendo essas coisas que você está no caminho estreito. Se referindo a Isaías capítulo 35, versículo 8, está escrito: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chama o caminho santo. Que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Até mesmo os loucos não errarão esse caminho. Então, este caminho que se chama o caminho santo, o imundo não passará por ele. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 35, versículo 8, falando do Senhor Jesus Cristo. Está falando do Senhor Jesus Cristo. E aqui em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, Jesus se referia aos dois caminhos. O profeta de Deus para esta era pregou a mensagem discernindo o corpo do Senhor. Discernindo o corpo do Senhor Jesus. No parágrafo 14, nosso profeta, irmão Branham, diz assim: o nosso destino eterno, o nosso ponto final, o nosso destino eterno, o nosso ponto final. Quando nós falamos destino, tem os gigantes intelectuais que são contra a predestinação, porque eles são cegos. Os grandes religiosos, o profeta chama aqui dos gigantes denominacionais da religião, eles não creem na predestinação, mas nós cremos. Nós cremos na eleição e na predestinação. E nós vamos seguir, nós vamos ver isso mais à frente. Porque eles são cegos, é por isso que eles não creem. São milhares de gigantes intelectuais, evangélicos cegos, não crê na predestinação. Mas eu quero mostrar para você, meu irmão, você tem destino. Você terá um ponto final na sua vida, querendo ou não querendo. Queira você ou não queira você, você tem um ponto final na sua vida. Assim como você teve um início, você terá um ponto final, você terá um fim. Crendo ou não na predestinação,
você terá um ponto final na sua vida um dia. Crendo na predestinação ou deixando você de crer, você terá um ponto final na sua vida. Tanto com Jesus ou sem Jesus, você terá um ponto final. Tanto você aceitando a Jesus como seu Salvador da sua vida, como Salvador da sua vida, ou não aceitando, você terá um ponto final na sua vida. Já que nós vamos ter um ponto final na nossa vida, seria bem melhor se nós tivesse esse ponto final, mas com Jesus na nossa vida. Feliz do homem que parte com Jesus. Feliz da mulher que parte crendo em Jesus e crendo na sua palavra. E o nosso profeta fala aqui nessa mensagem, discernindo o corpo do Senhor. No parágrafo 14, o nosso destino eterno não está baseado naquilo que vemos e ouvimos. Não, o nosso destino eterno está baseado na classe de discernimento que nós temos daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos. Então essa é no discernimento. Tem que ter discernimento da palavra. Tem que ter discernimento daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. Você precisa discernir o que você está ouvindo agora. Você precisa discernir o que você está ouvindo agora. Se isto é de Deus ou não. Se isto é a palavra de Deus ou não. Tem que haver um discernimento dentro de você. Dentro do seu coração, você tem que buscar esse discernimento para saber se o que você está ouvindo é de Deus ou não. Senão você vai ser enganado. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 9, onde o apóstolo Paulo fala de sua tristeza por causa da incredulidade de Israel. Vamos ler? Olha, o que o apóstolo São Paulo mostrou para nós, no versículo 11 em diante aqui você vê os dois caminhos, aqui você vê as duas sementes, aqui você vê as duas igrejas. Então aqui nós vamos aprender nessa noite os dois caminhos, as duas igrejas, as duas sementes, tudo nesses versículos. Aqui onde o apóstolo São Paulo mostrou para nós, no versículo 11 em diante. Aqui você vê o certo e o errado. Aqui você vê as trevas e a luz. Você quer ver as trevas e a luz? É você olhar na palavra. Examinar a palavra. Examinar as escrituras. E você vai conseguir ver aqui as trevas e a luz. Você vai conseguir ver os dois caminhos, as duas igrejas. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que só há duas igrejas? Ou duas igrejas? Só há duas igrejas. Não há mais. Segundo a palavra de Deus, são dois caminhos. Nós acabamos de ler. Se há dois caminhos, se há duas portas, há duas igrejas somente.
Há uma igreja verdadeira e a outra falsa. Mas como que é isso nesses tempos que estamos vivendo? Quantas denominações, quantas igrejas existem nesse tempo? Mas a verdade é que existe uma verdadeira e a outra é falsa. Todas elas juntas, todas em uma só igreja, todas fora da palavra. Existe uma certa e uma errada. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que só há duas igrejas? Só existe duas igrejas na face da terra, a verdadeira e a falsa. Em qual delas você está nesta hora em que estamos vivendo? Só há duas igrejas na face da terra. Mas em qual delas você está nesta era, neste momento em que estamos vivendo? Você está na igreja certa, verdadeira, ou você está na igreja errada, na igreja falsa? O apóstolo São Paulo diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Vamos ler de novo. Apóstolo São Paulo diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, é propósito de Deus segundo a eleição, há uma eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Estes gigantes denominacionais, esses grandes religiosos da era em que estamos vivendo, eles não crêem na eleição, não crêem na predestinação, não crêem na escolha de Deus. Eles não creem que Deus pode escolher o homem, escolher a mulher. Eles não creem no Senhor Jesus Cristo. Eles não creem na palavra. Por isso eles pregam contra a doutrina da Bíblia, ou contra a doutrina bíblica. Eles não creem na palavra. Se você falar sobre predestinação, eles não vão crer. Sobre a eleição, você foi elegido em Deus desde antes da fundação do mundo, eles não creem nisso. Eles pregam contra a doutrina bíblica. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos ver o que Paulo tem nos ensinado através da palavra nessa noite, nessa hora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Leia a sua Bíblia, pode ler junto comigo. Nós temos a Bíblia para ler, mas nós temos que buscar de Deus o preenchimento de sabedoria, o preenchimento com o Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Jacó e Esaú, eles não tinham ainda nascido. Eles não tinham feito nem bem e nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, que ficasse firme. O que é eleição? A eleição é escolha. Então eles foram escolhidos para fazer o bem e para fazer o mal.
mas eles nem tinham nascido ainda. A eleição é uma escolha de Deus. Se Deus te escolheu, você é um eleito. Se Deus escolheu você, você é um eleito. Agora, se você não for escolhido, se Deus te escolheu, você é um eleito. Se Deus não te escolheu, você não é um eleito. Você não é uma semente. Para você ser uma semente, Deus tem que ter te escolhido. Para você ser um eleito, Deus tem que ter te escolhido. Eleição, escolha. A eleição mostra de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Quem não veio de Deus não voltará para Deus. É isso que a eleição mostra. A eleição mostra de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Por isso vamos voltar para Deus. Você veio de Deus? Então você vai voltar para Deus. Quem não veio de Deus não voltará para Deus. É isso que a eleição mostra. E quem veio de Deus ouve a palavra de Deus. Quem veio de Deus não vai bater de frente com a palavra de Deus. Ele vai aceitar a palavra. Se você diz que veio de Deus, então fique com a palavra. Ah, mas eu creio na Bíblia, mas crê na Bíblia, mas vive aquilo que crê. Vive aquilo que está escrito, crê naquilo que está escrito e obedece aquilo. O teu pastor tem ensinado a Bíblia para você da maneira correta? Os gigantes intelectuais, denominacionais, têm ensinado para você a palavra de Deus como ela é? Para que você esteja no caminho estreito, na porta estreita? Ele já te mostrou Atos capítulo 2, versículo 38 para você? E disse para você que aquilo ali é cumprimento de São Mateus capítulo 28, versículo 19? Da ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro, ensinando ali, pregando, disse para aquele povo que estava ouvindo a ele ali, para que fosse batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquela hora quase 3.000 almas se renderam à palavra, se renderam aos pés de Jesus e receberam o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo nas águas? Alguém já te falou sobre isso? Isso faz parte do caminho estreito, da porta estreita. Alguém já falou para você sobre a Santa Ceia? Que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo e vinho puro, não com pão fermentado, porque o fermento fala do pecado. Alguém já mostrou essas verdades para você? Alguém já mostrou para você São João capítulo 13, que depois da Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos e disse que assim como ele fez, façais vós também? E terminando lá a leitura, ele disse: bem-aventurados sois se as fizerdes. É mandamento, está na palavra, é Bíblia. Ou você está tirando essa parte também? Isso faz parte do caminho estreito. Alguém já falou para você da unidade de Deus?
Alguém já te falou para você que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento? É o mesmo Deus? Que Ele é o Verbo encarnado? Que Jesus Cristo é o próprio Deus morrendo ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos salvar? Não existe essa doutrina de 3 deuses? Essa é uma doutrina pagã que veio tirada da igreja romana. Alguém já te mostrou essas verdades? Isso faz parte do caminho estreito. O caminho largo aceita tudo. Tudo quanto é doutrina de homem, o caminho largo aceita. Por isso que está cheio de denominação, por isso que está cheio de igreja. Quanto mais o tempo passa, mais igreja se abre, mais igreja começa a crescer, aumentar igrejas. E quanto mais aumenta as igrejas, mais o pecado aumenta dentro das igrejas. Quanto mais igreja aumenta, mais a corrupção aumenta. Quanto mais igreja tem, mais Deus se afasta dela. Jesus nunca pregou igreja. Jesus nunca pregou placa de igreja. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ir para o céu? Fique com a palavra. Você quer ser salvo? Você quer estar no caminho estreito? Fique com Jesus somente. Ouça a palavra, viva a palavra, creia na palavra, saia dessas denominações que não tem coragem de pregar a verdade para você, não tem coragem de falar essas verdades da Bíblia, pisam na palavra, negam a palavra, levam a vida de qualquer forma, colocam as mulheres para pregar dentro da igreja, quando o apóstolo Paulo pregou contra isso, que a mulher não tem essa autoridade de pregar. A mulher foi feita da costela do homem. Ela é submissa ao homem. Agora ela no púlpito dando ensinamento, ensinando os homens. Será que não tem homens capacitados para pregar esta palavra? Precisa de uma mulher tomar a plataforma para pregar, ir contra a palavra, ir contra a Bíblia, porque a Bíblia não aceita a mulher subir ao púlpito para pregar. Nunca aceitou. Mulher pastora, a Bíblia não fala de pastora, fala de pastor. Pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Será que o teu pastor já te falou sobre isto, que a mulher não pode ser uma pregadora? Será que ele está escondendo isso de você? Então a eleição mostra de onde nós viemos e para onde nós vamos. E a predestinação. A predestinação é o ponto final. A eleição foi de onde eu comecei. E a predestinação é o ponto final para onde eu irei. Entendendo? A predestinação é o ponto final. A eleição foi de onde eu comecei. Lá, então fui elegido nele desde antes da fundação do mundo. E a predestinação é para onde eu irei, para onde eu estou indo. Eu sou predestinado a ir morar no céu, porque eu vim de lá e voltarei para lá. Eles não haviam nascido, não tinha feito nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama,
que chama não é o que você faz, é o que Deus fez por você. Você não faz nada para merecer, não. Não pense você que indo na igreja e comer, como se diz, ceando, dando dízimo, ofertando, você está comprando a salvação. Não pense nisso, que você indo à igreja, ceando, dando dízimo, ofertando, você está comprando a salvação. Se você não é um eleito de Deus, você não irá. Se você não é um escolhido de Deus, não é por causa das obras, não. Não é porque a maior obra foi Jesus que fez no Calvário para pagar o preço. Para pagar o preço da humanidade. É isso. A maior obra foi Jesus quem fez lá no Calvário para pagar o preço da humanidade. Então você não precisa fazer nada. Tudo que você fizer é pouco. Mas eu dou dízimo, eu vou na igreja todos os cultos, eu estou lá, eu dou oferta, eu canto no coral, eu prego. Não adianta. Você pode estar fazendo tudo isso e ir para o inferno. Pode ser um crente igrejeiro, pode dar o dízimo, oferta, pode fazer todas essas coisas. O maior preço Jesus fez morrendo na cruz do Calvário. Se você não aceitar esse sacrifício, você pode ir na igreja todos os dias. E quando você aceita o sacrifício do Calvário, você aceita o que está na palavra de Deus, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não são todos que perecerá. Não são todos. O sacrifício, não são todos que receberá o sacrifício de Cristo. Mas não são todos que receberá o sacrifício de Jesus Cristo. Somente os escolhidos de Deus. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborrecia a Esaú. Amei a Jacó ou odiei a Esaú. Deus amou a Jacó. Pense nisso. Antes deles nascerem, antes de Jacó e Esaú nascer, Deus já amava a Jacó e odiava a Esaú. Sem eles ter feito bem ou mal. Sem eles ter feito nada, Deus já tinha feito a escolha. Eles já estavam na predestinação de Deus. Eles já nasceram predestinados. E odiou a Esaú. Aqui está as duas igrejas. Agora nós vamos entrar aqui, preste bem atenção, nas duas igrejas, nos dois caminhos. Aqui está as duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A igreja verdadeira é aquela que Jesus Cristo ama e escolheu para ser sua esposa.
Esta é a igreja verdadeira. É essa que Jesus escolheu, a qual ela ama e escolheu para ser sua esposa, aquela que obedece à palavra de Deus. Amém? Pegue firme aí na sua palavra, pegue firme na Bíblia, leia a palavra, busque de Deus a sabedoria, busque de Deus a revelação, busque de Deus o entendimento para que você possa entender aonde você está parado. A falsa igreja é aquela que ele odeia e a matará no juízo final. A falsa igreja é aquela que ele odeia e a matará no juízo final. Aí você diz, e Paulo responde, há injustiça da parte de Deus? Mas que Deus injusto salva um e joga o outro no inferno? Não, Deus não é injusto. Salva um e joga o outro no inferno? Mas Deus não é injusto. É o que Deus conhece. É que Deus conhece o fim do princípio. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Se ele não conhecesse o fim do princípio, ele não é Deus. Ele me predestinou, ele me elegeu antes da fundação do mundo. Você sabia que os nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo? Quando o pregador fala na igreja, levante a sua mão para Deus escrever seu nome no livro da vida. Quando o pregador fala lá na igreja, levante sua mão, aceite a Jesus como seu Salvador, para que ele possa escrever seu nome no livro da vida, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do pregador. Não existe essas coisas. Isso está fora da Bíblia. Manda você levantar a mão para Deus escrever o nome. Não. O seu nome já foi escrito antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, você é um eleito, você é um predestinado. Você foi escolhido antes da fundação do mundo e o seu nome já foi escrito lá no livro. O seu nome já foi escrito lá. O que precisa agora é só você aceitar o sacrifício, aceitar a graça. Antes que o mundo existisse. E se não foi escrito, você nunca entrará lá. Se não foi escrito antes da fundação do mundo, você nunca vai aceitar a palavra. Por que você prega para as pessoas e eles nunca aceitam aquilo que você está pregando dentro da palavra? É porque o nome daquela pessoa não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então ele nunca vai aceitar. E aquele que você prega para ele, mostra as verdades da Bíblia, ele ama aquilo e diz, eu quero isso para mim. E já vai de encontro e pede o seu batismo e aceita, é porque o nome dele está lá escrito. E ele ouviu aquela verdade, ele se encontrou com a verdade e aceitou a verdade. Se não for escrito, você nunca estará lá. Os nossos nomes, preste bem atenção, os nossos nomes. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, você pode ler.
Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos ler aqui na palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, o nome das pessoas que são eleitos estão escritos desde a fundação do mundo. Agora nós vamos ler Apocalipse 17, versículo 8. 17, versículo 8. Você pode acompanhar aí. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Duas escrituras falando sobre os nomes que foram escritos desde antes da fundação do mundo. Os vossos nomes foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Em qual caminho você está? Em qual caminho você está? No caminho estreito ou no caminho largo? Você é trevas ou você é luz? Em qual igreja você está? Na verdadeira ou na falsa? No qual caminho você está? No qual caminho você está caminhando? No caminho largo ou no caminho estreito? No caminho santo ou no caminho imundo? Pense nisso. Reflita sobre isso. E Deus te abençoe. Amém? Que o Senhor Jesus possa esclarecer essas verdades, essas maravilhas da palavra. E você possa entender que há somente dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Só existe luz e trevas. Como há dois poderes sobre a terra, há o poder diabólico, satânico, e há o poder de Deus. Há o diabo de um lado e Deus do outro lado. De qual lado você está? Não existe meio, não existe meio termo. Só existe duas portas, a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. Só existe o diabo e existe Deus. Todas essas outras coisas são criadas pelo homem. Todas as denominações que dizem que é a porta, que é o caminho, tudo está fora da palavra de Deus. Fique com a palavra. Fique com a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Amém.